Muita gente acha que o preço de sair de um emprego é muito alto, só que poucas pessoas falam sobre o preço de permanecer em um emprego que você odeia, que você não gosta mais. Porque as consequências de permanecer num emprego que você também não gosta mais, você permanecer em um emprego que suga a sua paz, isso também custa muito caro. Hoje eu quero falar com você sobre o preço de permanecer num trabalho tóxico, num trabalho que você odeia. Quais são as consequências disso diretamente na nossa vida? No último emprego que eu trabalhei, quando eu voltei da licença maternidade, o meu chefe disse assim para mim: CNPJ não tem coração. E se eu tiver que escolher entre você e fulana, eu vou escolher ficar com a fulana, porque ela custa bem menos que você, ela é mais nova, ela não tem filhos. Então, se eu tiver que escolher entre uma de vocês duas, eu vou escolher ficar com ela. E pasmem, eu ainda fiquei nesse trabalho por mais 3 anos. Eu consegui me reinventar. Era um emprego que na época eu gostava, era um salário bom, era perto de casa, tinha algumas coisas que me fizeram permanecer. Eu consegui me reinventar, ainda permaneci lá por mais 3 anos, só que nos últimos 2 anos eu só sobrevivi. Tivemos alguns desentendimentos, não concordávamos mais e eu continuava lá. E permanecer nesse ambiente que não faz mais sentido, para mim, me prejudicou muito. Afetou a minha saúde, afetou a minha autoestima. Eu vivia sem energia, eu vivia esgotada, sempre exausta. E chegou um momento que eu cheguei a duvidar de mim, eu não me reconhecia mais. E eu acabei ativando o modo sobrevivência. Eu achei que era normal viver cansado, eu achei que era normal viver com ansiedade. Eu achei que era super normal aquela ansiedade que a gente sente no domingo, ansiedade pré-segunda-feira. Eu achei que era normal esperar ansiosamente pelos feriados e mesmo descansando, eu vivia exausta. Você já parou para pensar nisso? O quanto que permanecer num emprego, num ambiente tóxico, num ambiente doentio, afeta a sua saúde? Você já parou para pensar nisso? Eu vivia em estado de reclamação crônica, eu vivia reclamando, eu não tinha paciência. Às vezes eu dava crise de choro. Por exemplo, se eu estava com o almoço atrasado e a minha bebê, por algum motivo, começasse a chorar, aquilo me batia uma exaustão e ela chorava de um lado e eu começava a chorar do outro. Isso afetou o meu casamento e afetou a minha vida por completo. Eu sempre tive ansiedade, só que nesse período ficou muito mais grave. A ansiedade, ela bateu assim muito forte nessa época. Aí eu vivia muito irritada, é uma sensação de frustração, de pressão o tempo inteiro. Eu dormia muito pouco, eu dormia muito mal, às vezes eu acordava 2, 3 horas da manhã e para eu conseguir dormir de novo era muito difícil. A minha alimentação também estava muito mal, eu comia muito pouco. Teve momentos em que eu ficava com zero apetite, eu colocava comida no prato e começava a comer e a comida começava a voltar. A minha alimentação, ela estava muito, muito, muito difícil. E por isso, porque quando a gente não dorme, quando a gente não come direito, tudo isso afeta o nosso corpo por completo. A gente começa a perder cabelo, sente mais fraqueza também pelo fato de não consumir todos os nutrientes que a gente precisa. Então, vira uma bola de neve. Uma coisa começa a afetar todas as outras. Uma das coisas que eu observei, que eu acho que você vai concordar também comigo agora, é que assim, a gente tá reclamando, tá doente, e aí vai atrás de ajuda médica, por exemplo. Quando você chega lá, no médico, que você fala tudo que você tá sentindo, aí o médico te dá o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Aí o que ele faz? Ele já logo te dá uma receita ali com os remédios para tratar a ansiedade. Vai fazer o quê? Você vai trabalhar medicada. Na época que eu estava bem mal mesmo, eu fui atrás de ajuda médica e foi isso que aconteceu. O médico me passou os remédios para ansiedade e aí eu comecei a tomar. Me deu até aquelas amostras grátis que o posto de saúde fornece. E aí eu comecei a fazer o tratamento, só que eu não me adaptei. E aí eu voltei e ele disse: não, é super comum não se adaptar, mas pode continuar, que é assim, primeiro você melhora primeiro você piora, mas depois você vai melhorar. Eu não dormia, o meu cérebro parece que estava assim, em colapso, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer nada, pra mim naquele momento ali, eu estava enlouquecendo, estava endoidando. E aí eu não consegui.
Eu parei por completo. E aí, na época, eu falei com uma amiga minha, que é um anjo na minha vida, e aí ela também, passando pelo mesmo problema, fazia um tratamento com suplementos naturais. Me ajudou, me indicou, e eu acabei fazendo o mesmo tratamento que ela fez, e isso foi uma das coisas que me ajudou muito na época. Foi, assim, uma salvação, sabe, pra mim. E, claro, a prática de exercícios e mudando tudo, né? Alimentação, mudando totalmente aquele ritmo que eu estava tendo naquela época. E o problema de tudo isso, o problema do ambiente tóxico, do emprego doentio, é que ele não destrói só a nossa energia. Ele destrói tudo. Ele destrói a forma como nós nos enxergamos. E isso nos afeta por completo, porque é aí nesses momentos que a gente começa a duvidar da nossa capacidade. Começamos a nos diminuir. A gente aceita coisas que, quando você para pensar, você olha assim e fala: nossa, eu no meu estado normal, eu jamais aceitaria isso. Então você vê que você está realmente afetada por aquele ambiente. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre vesti a camisa da empresa. Em todas as empresas que eu trabalhei, eu tratei a empresa como se ela fosse minha. No meu penúltimo emprego, eu trabalhei na faculdade Anhanguera, aqui, na cidade que eu estou hoje. E foi, assim, um período muito bom para mim e eu amei trabalhar lá. Olha só o setor que eu trabalhava. Eu trabalhava no setor comercial, ou seja, eu era aquela pessoa que vendia os cursos, que captava leads, que fazia aquelas ações para poder atrair os alunos. Então, assim, era um emprego muito difícil e eu gostei muito de trabalhar lá na época e eu me dava muito bem com os meus chefes. Inclusive, eu tenho gratidão por esse tempo que eu passei aqui, que foi um tempo assim que me ajudou muito, que foi muito bom para mim. Acabei saindo porque eles acabaram sendo transferidos de unidade, então eu acabei saindo e aí foi depois disso que eu entrei nesse último emprego. Então, assim, eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fui cheia de sonhos, sempre fui cheia de ideias, eu sempre inovei, eu sempre tratei a empresa de fato como se ela fosse minha. E aí chegou um certo momento que eu observei que essa pessoa, cheia de sonhos, cheia de ideias, de planos, ela havia simplesmente desaparecido. E aí eu comecei a fazer alguns questionamentos, eu comecei a fazer algumas análise interna, assim, sabe? E aí foi quando eu constatei que eu realmente estava num ambiente adoecido, que eu precisava urgentemente tomar uma decisão em relação àquilo, porque aquele ambiente eu vi que realmente ele não estava me fazendo bem. E só que você também vai concordar comigo, que foi o que aconteceu comigo, mesmo sofrendo, eu continuava lá. Por quê? Porque é natural que a gente tenha medo. A gente tenha medo de arrumar um outro emprego, que a gente tenha medo de não dar conta, de que a gente tenha medo de decepcionar algumas pessoas, que a gente tenha medo de recomeçar, porque o medo ele acaba nos convencendo de que o sofrimento conhecido ele é mais seguro do que o novo. Só que também o nosso corpo físico ele sempre nos avisa. Ele sempre vai nos avisar. Você pode observar que você não vai estar normal. O seu sistema nervoso ele vai estar completamente desregulado. Como eu já falei sobre a questão da insônia, sobre a fraqueza, a falta de apetite, a queda de cabelo. Tudo isso nos afetar de alguma forma. E tem muitos outros sinais que o nosso corpo, ele sempre manda. Se você também está passando por isso, você pode observar que alguma dessas coisas está acontecendo com você. Ou você, sobre a falta de apetite, ou você não sente vontade de comer, ou você sente vontade de comer constantemente, você sente compulsão por comida. E tem uma coisa que é muito séria. Quando você vai falar sobre isso, muitas pessoas vão relacionar a preguiça, vão dizer que você está com preguiça, ou que você é fraca, que isso é fraqueza. E como a gente tá emocionalmente abalada, como a gente tá emocionalmente ferida, a gente muitas das vezes acredita que é porque a gente tá com preguiça, porque a gente não quer trabalhar. Só que, na verdade, não é que a gente não quer trabalhar, não é que a gente não goste de trabalhar. Nós só não queremos trabalhar num ambiente onde não vemos futuro, agregamos algum valor. Tem um outro vídeo aqui no canal, inclusive, que fala sobre isso. A maioria das pessoas não trabalha só por um salário, e sim por um propósito. Então, se você está vendo que o seu trabalho não está te agregando
agregando nenhum valor, que você não está contribuindo, se você não vê propósito no que você está fazendo, de fato, aquele trabalho ele não está agregando, ele não está trazendo nenhum valor para a sua vida. E o pior de tudo é que tem emprego que pagam merreca e acabam com a sua alma, e tem empregos que até pagam razoavelmente bem, mas nenhum emprego merece a nossa energia, merece a nossa alma, merece sugar a nossa vida. É o que eu quero que você entenda aqui agora, com tudo isso que eu estou dizendo. Eu não quero que você largue o seu emprego impulsivamente. Eu não estou falando para você largar o seu emprego amanhã, não é isso. O que eu quero dizer aqui com você, a mensagem que eu quero te deixar aqui, que eu quero trazer para você, é que está na hora de você parar e olhar para você com mais carinho, porque nenhum emprego merece a nossa alma, merece a nossa energia. Então, todas essas consequências, elas são muito sérias, e quanto mais a gente permanece nesse ambiente, mais adoecido a gente vai ficar. Porque uma coisa é fato, só quando a gente muda o nosso foco, a gente consegue ver que existem outras possibilidades. Essas são as consequências iniciais que o emprego tóxico ele traz para a nossa vida, porque existem outras consequências muito mais sérias: esgotamento mental, que é o caso do burnout, depressão, ansiedade grave. Muitas pessoas, principalmente mulheres hoje, estão sendo afastadas dos seus ambientes de trabalho. Não vale a pena permanecer, por mais que seja um salário bom. Eu vi uma moça falando que ela saiu de um emprego que era doentio, pagava muito bem, e ela foi para uma empresa com um ambiente saudável, pagava metade daquilo que ela recebia naquela empresa. Só que para ela compensava muito mais, porque ela trabalhava mais feliz, ela trabalhava com ânimo, ela se sentia valorizada, ela se sentia impulsionada a crescer. Isso quer dizer o quê? Que trabalhar onde você ganha menos, mas num ambiente saudável, vale muito mais a pena. Não vale a pena permanecer no emprego pelo salário, porque a conta vem, a conta vai vir e ela vai ser muito alta. Os gastos que você vai ter no futuro para tratar das consequências desse emprego vão ser muito maiores, fora todas as cicatrizes, todas as marcas que vai ficar em você, na sua alma, porque até você conseguir sair, até você conseguir se libertar e voltar a acreditar em você novamente, vai demorar um pouco, e tudo isso deixa muitas marcas, deixa muitas feridas, que com o tempo pode até ser irreversível. A gente pode ver muitos professores hoje adoecidos, afastados, com crise de pânico. Eu vi uma reportagem de uma professora que ela ficava trancada dentro do quarto. O pessoal que trabalha na área da enfermagem também. E eu tenho uma amiga que ela é professora e ela está em fase de transição. Ela está fazendo uma transição, porque além de trabalhar, ela não está vendo propósito no que ela está fazendo, ela não observa mudanças na sala de aula, na vida dos alunos. Ela está fazendo uma transição e está sendo muito difícil para ela. Chega momentos assim que é bem complicado. E é porque ela está num outro estado, ela está no sul. É um estado que a cultura já é bem diferente, as pessoas já são bem mais educadas do que em outras partes do Brasil. E mesmo assim, ela encontra muita dificuldade e ela tá fazendo a transição, porque ela falou pra mim assim: amiga, eu não quero mais ser professora, eu não quero mais trabalhar nessa área e eu vou conseguir um outro emprego, nem que seja como manicure ou qualquer outra coisa que, mesmo que me pague menos, mesmo que não tenha estabilidade, porque ela é concursada na área da educação. Mas ela falou pra mim assim: se ela notar que ela tá fazendo a diferença na vida de alguém, ela prefere ganhar menos, não ter estabilidade, mas que ela se sinta feliz com aquilo que ela vai estar fazendo. A mensagem que eu gostaria de deixar pra você hoje não é pra você largar o seu emprego amanhã, como eu já disse, mas é pra você parar e olhar pra dentro de você com um pouco mais de carinho, e que só quando a gente muda o foco é que a gente percebe que existem muitas outras possibilidades. Por exemplo, você quer mudar de emprego? O que você vai fazer? Você vai procurar em grupos de emprego, em páginas, empresas. Você vai estudar um pouco sobre aquela empresa, sobre a visão, sobre a missão e sobre os valores. E aí, se você se identificar, você vai se candidatar para as vagas. Como eu disse, só quando a gente muda o foco é que a gente enxerga as possibilidades. É muito bom a gente procurar emprego ainda estando empregada. Então, trace um plano, coloque metas e vá atrás dos seus sonhos, porque trabalhar num ambiente doentio nos afeta e nos afeta muito, afeta a nossa vida por completo. E qual é o preço que a gente vai pagar apenas por um bom salário? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E tem outros vídeos aqui também no canal
que você pode estar vendo. Eu vou deixar aqui a minha playlist com os vídeos sobre a minha trajetória, como que eu fiz para sair desse antigo emprego. E eu deixo aqui o meu abraço. Se você precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu sou consultora de recolocação profissional. Se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar aqui no meu Instagram, que eu vou estar te respondendo com o maior prazer. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.